Tu. A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e um drama de Baltazar chamado Saudade. A cidade de Campeche, no estado de Campeche, é um pequeno local situado na costa central, onde o cheiro do sal e o som das ondas moldam a vida. O cruzamento central, onde a rodovia nacional 1A cruza a estrada que leva à praia, está sempre movimentado com o tráfego. Uma pequena loja de água com telhado de folhas secas de coqueiro fica sozinha. As paredes de cimento são variegadas com manchas de sal. A placa manuscrita de caldo de cana e café está pendurada e as palavras desaparecem ao sol e ao vento. Ao lado, havia uma mercearia com alguns pacotes de biscoitos, garrafas de refrigerantes e um velho ventilador de teto chacoalhando. Não o suficiente para dissipar o calor escaldante de maio. Letícia, 42, está atrás da barraca de água. A blusa rosa abraçou seu corpo, absorvendo o suor nas costas e no peito. Ela ainda mantém uma figura rechonchuda e charmosa, com curvas que fazem os homens da cidade parecerem mãos macias, unhas pintadas de vermelho, prensagem habilmente a cana-de-açúcar e derramamento de café. Mas seus olhos são o que as pessoas lembram para sempre. Seus olhos brilhantes, sempre brilhando um pouco travessos, com um meio sorriso como se convidassem. Seu cabelo preto é manchado com fios prateados, muitas vezes soltos na altura dos ombros ou amarrados com cordão de seda vermelha, revelando um decote branco. O rosto de Letícia não é tão delicado quanto o da jovem, mas o desleixo que exala de cada gesto faz dela o centro das atenções. Há 20 anos, Letícia era a garota mais bonita do mercado do Campeche. Naquela época, ela vendia peixe fresco, de pé no meio da barraca, com um sorriso brilhante e olhos brilhantes. Os homens vêm ao mercado não só para comprar peixe, mas também para ouvir Letícia brincar, vê-la jogar os cabelos, sentir o olhar pensativo. Quem quer que a irmã Letícia ria, ela perde a alma o dia todo, disse um motorista certa vez. Mas essa beleza vem com um nome vago. Sussurra-se que Letícia vende não só peixe, mas também sorrisos, olhos. Letícia casou com um bom marido, eu devolvo, declarou certa vez Danilo, vendedor de legumes. Quando Baltazar, um pescador alto, pediu para se casar com ela, toda a cidade ficou surpresa. Baltazar não é uma pessoa doce e paqueradora, mas é trabalhador, gentil e tem um pequeno barco de pesca. Letícia concordou, não por amor profundo, mas porque estava cansada das palavras da cortina, querendo um teto para descansar. O casamento com Baltazar também teve momentos doces no início. Baltazar, embora desajeitado, a amava à sua maneira. Nas primeiras noites sob a lamparina a óleo na velha casa de azulejos, ele a abraçou com força. Sua respiração estava quente, e ele sussurrou o nome dela com uma voz profunda. Letícia, então com 25 anos, bochechas rosadas e olhos brilhantes, sentia-se amada e desejada. Mas quando Baltazar comprou o navio maior, as viagens duraram meses e ele se tornou uma sombra. Ele foi para casa, comeu em silêncio, dormiu em uma rede no quintal e depois saiu para o mar novamente, dizendo nada, além de algumas frases curtas. A casa ficou sem dinheiro? Você precisa de alguma coisa? Letícia tentou falar, se aquecer um pouco, mas Baltazar apenas acenou com a cabeça, os olhos grudados no vazio, como se sua mente pertencesse ao mar. Agora, aos 36 anos, Letícia permanece inalterada. Ela trabalha na loja de água há 5 anos, desde que parou de vender peixe no mercado porque estava entediada com a situação. O trabalho de lazer dá a ela tempo para se maquiar, polir e nutrir looks significativos com os convidados. Baltazar agora possui um barco de pesca offshore, que geralmente vai para o mar a cada 3 ou 4 meses. Ele trazia dinheiro regularmente, o suficiente para Letícia viver confortavelmente. Mas nas raras ocasiões em casa, ele era tão quieto quanto um estranho. Letícia, com o distraído Baltazar,
não suportava o vazio. Ela ansiava por palavras doces, olhos apaixonados e até toques que faziam seu corpo queimar. Em uma idade em que muitos na cidade pensavam que ela estava em paz, Letícia ainda ansiava, ainda querendo ser o centro das atenções. Irmã Letícia, coloque gelo no copo de caldo de cana, gritou Henrique, caminhoneiro, com voz alegre. Letícia sorriu, curvando-se mais do que o necessário ao entregar o copo d'água, revelando a pele branca na cintura sob a pelagem fina. Você bebe tão docemente? Não tem medo de que sua irmã fique com ciúmes? Ela brincou. Sua voz doce como cana-de-açúcar. Ela queria mais do que isso. Queria que um homem olhasse para ela como se ela fosse tudo, mesmo que por um momento. Em um beco de uma espaçosa casa de azulejos na Rua da Luz, estava a família de Carmo. Carmo, 40, costumava ser motorista de ônibus provincial de Adriana, na rota Madrid-Barcelona, agora mudando para mototáxi depois de deixar o emprego por causa de dores nas costas. Ele era alto, anguloso, ensolarado, com um sorriso cor de pêssego que distraía as mulheres da cidade. Os olhos penetrantes de Carmo, sempre sabendo olhar no lugar certo e dizendo as palavras certas, fizeram a pessoa oposta corar. Ele tinha uma esposa, Adriana, uma comerciante de peixes, trabalhadora no mercado de Campeche, e 2 filhos que estavam no ensino médio. Mas Carmo não é o homem da família. Ele gosta da diversão, do flerte e dos olhares recíprocos de outras mulheres. Em sua juventude, Carmo era o sonho de muitas meninas em Campeche. Ele dirigia um ônibus, usava uma camisa branca, tinha cabelos lisos e sempre tinha uma piada pronta nos lábios. Os atendentes de ônibus, os vendedores de beira de estrada, todos coraram por causa de suas palavras de flerte. Carmo olha para alguém. Ele só quer pular no carro e seguir, brincou um amigo certa vez. Mas Carmo escolheu Adriana, não por amor, mas porque Adriana era gentil e segura e sua família tinha um pouco de comida para comer. Depois de se casar, Carmo permaneceu inalterada. Ele ainda visita bares e restaurantes, deixando palavras secretas e olhos pensativos. Adriana, ela optou por ficar em silêncio porque amava Carmo e porque não queria que seus filhos perdessem o pai. Cara, se você gosta de se divertir, não se preocupe, desde que ele traga o dinheiro de volta, Adriana disse à sua melhor amiga, Viviane. Mas sua voz tremia como se ela estivesse se confortando. Carmo costuma visitar a loja de água de Letícia, não apenas para tomar um café, mas também para apreciar seus olhos vazios e meio sorriso. Letícia, com Baltazar, que gosta de ser notada, sempre dá a Carmo piadas despreocupadas, olhares pensativos. Senhor, Carmo, você está dirigindo um carro lotado hoje? Ou você está apenas vindo aqui para flertar comigo? Letícia disse uma vez, com as mãos nos quadris, rindo. Carmo respondeu em voz baixa. É bom estar lotado, mas é um dia ruim não ver Letícia. Essas palavras, mesmo que fossem apenas uma piada, gradualmente acenderam um fogo entre eles. Carmo sabia que Letícia tinha marido. Letícia sabia que Carmo tinha esposa. Mas nenhum deles parou. Seu anseio, solidão e conquista de Baltazar os unem. Em uma tarde ensolarada, Carmo dirigiu seu carro brilhante até a loja de água, suor brilhando na testa, encharcando sua camiseta apertada, exibindo seu corpo sólido. Tirou o capacete, enxugou o suor com a manga e olhou para Letícia, com olhos pensativos. Letícia saiu do balcão, sua blusa rosa abraçada com força, usando-a deliberadamente para revelar sua pele branca na cintura. Está ensolarado assim e o Sr. Carmo ainda está dirigindo. Você não tem medo de estar cansado? Letícia brincou, sua voz doce como cana-de-açúcar. Carmo sorriu, seu olhar passando dos olhos até o pescoço. Como você pode estar cansado? Toda vez que ele termina de correr, ele para por aqui.
Como você pode estar cansada de conhecer Letícia? É isso. Letícia riu, jogou o cabelo e deliberadamente se aproximou dele enquanto lhe se entregava um copo d'água, deixando sua mão tocar sua mão levemente. Está tão quente, deve estar chovendo à tarde, disse Carmo, olhando para o céu opaco. Letícia acenou com a cabeça, guardou o copo vazio e voltou para o balcão. Espero que a chuva esteja fria, mas quem pode suportar esse tipo de sol? Disse ela em voz baixa, como se para si mesma, mas seus olhos varreram Carmo convidativamente. Carmo pagou, demorando-se um pouco como se dissesse algo mais. Ele viu Letícia se afastar, sua figura retorcida, e naquele momento ele sabia que não poderia parar. Letícia, com seu sorriso distraído e olhos ardentes, despertou nele um desejo feroz. Ele ficou lá, olhou para ela por mais alguns segundos. Depois, colocou o capacete, andou de moto e saiu da loja de água, com uma névoa de fumaça. No coração de Letícia, as brincadeiras com Carmo eram mais do que apenas diversão. Ela voltou ao trabalho, espremeu cana-de-açúcar, serviu café, mas sua mente voltou aos dias em que morava com Baltazar quando se casou. Baltazar estava ainda mais em casa, abraçando-a sob as luzes fracas, sua respiração queimando. Naquela época, Letícia sentiu amor, saudade. Ele era desajeitado, mas sincero, puxando-a para o colo, beijando-a ao luar nas margens do mar de Campeche. Mas à medida que seu navio crescia, as viagens marítimas duravam meses, e Baltazar se tornava uma sombra fraca. Letícia tentou falar, se aquecer um pouco, mas Baltazar apenas acenou com a cabeça, os olhos grudados no vazio, como se sua mente pertencesse ao mar. Letícia não suportava o vazio. Ela anseia por atenção, por ser tocada, por sentir que seu corpo ainda está vivo e encantador. Em uma juventude tão bonita, como ela poderia suportar a solidão? Ela ainda anseia por momentos de paixão, embora saiba que a cidade não perdoará uma mulher como ela se a verdade for quebrada. Nas tardes vazias, quando Baltazar flutuava no mar, Letícia deixava o coração se soltar. Ela fechou a porta da loja, puxou a cortina fina e sentou-se no canto da pequena sala atrás do balcão. Na velha caixa de madeira, ela escondeu um brinquedo de alívio emocional que havia encomendado em Zoum, que ela usava para satisfazer suas necessidades quando ninguém estava lá para ela. Para ela, era um segredo que ninguém sabia. Só de pensar nisso, seu rosto estava quente e seu coração estava batendo forte. Ela sabia que isso estava errado, era embaraçoso, mas o desejo nela era tão forte que ela não conseguia suprimi-lo. Ela fechou os olhos, deixando sua imaginação levá-la de volta aos dias de juventude, quando Baltazar a abraçou com força, beijando-a ao luar. Na mente de Letícia, a imagem de Baltazar veio à mente. Ele era alto, de ombros largos e sorria brilhantemente ao sol. Nas primeiras noites de casamento, Baltazar a puxou em seus braços, sua respiração latejante, suas mãos firmes derretendo-a. Ela se lembrou da maneira como ele sussurrou seu nome, sua voz tão quente quanto ondas quebrando contra a costa. Nessas horas, Letícia sentia-se como uma brisa do mar, livre e intensa. Sob o luar fraco, seus corpos estavam enrolados um no outro. O suor pingava de suor e sua respiração se misturava. Ela mordeu o lábio. Sua respiração era urgente. Aquele brinquedo, embora estivesse frio, ainda a ajudava a se aliviar um pouco na pequena sala, sob a luz do sol que ainda não havia penetrado pela abertura da porta. Ela se deixou afundar em suas memórias. Ondas de emoções surgiram, varrendo-a, tanto satisfatórias quanto dolorosas. Ela imaginou o Baltazar de antigamente, com olhos ardentes, aqui, tocando-a. Mas então, no meio dessas ondas, surgiu uma tristeza. Ela sabia que era tudo falso, apenas uma maneira de enganar a si mesma. O Baltazar de agora não é mais o Baltazar de antigamente.
Ele agora é apenas um pescador silencioso, que só conhece o mar e as viagens. Letícia franziu os lábios, tentando suprimir o suspiro, o suor escorrendo pela testa, encharcando a camisa. Ela se sentiu aliviada e com pena de si mesma. Aliviada por ter aliviado um pouco de seu desejo latente, com pena de si mesma por ter que fazer isso em segredo, com medo. Ter um marido, assim como não, tem que lidar com esse segredo indescritível por si só. Ela se perguntou, ela merecia ser assim? O que uma bela jovem como ela deve passar fome por causa do marido? Ainda há saudade, ainda há charme, mas você tem que escondê-lo. Você tem que ter medo dos olhos do seu marido e dos vizinhos. Em uma tarde de quarta-feira, quando o sol de maio na cidade de Campeche diminuiu e o pôr do sol ficou amarelo no cruzamento da rodovia 1A, Carmo dirigiu seu carro brilhante até o bar. O som do motor disparou gradualmente. Ele tirou o capacete, revelando seu cabelo bem cuidado, coberto de suor. O sorriso cor de pêssego de Viviane floresceu em seus lábios. Carmo encostou-se ao balcão. Seu olhar penetrante varreu Letícia, que estava de pé atrás do balcão, pressionando a cana-de-açúcar com a mão. A blusa rosa pastel abraçou seu corpo, absorvendo o suor nas costas e no peito, destacando sua figura rechonchuda e charmosa. Letícia, me dê uma xícara de café, um pouco mais doce que o seu sorriso, disse Carmo com a voz quente, cheia de significado, como se cada palavra tivesse sido escolhida para fazer palpitar o coração do ouvinte. Letícia ergueu os olhos, jogou os cabelos pretos manchados de fios prateados, amarrados em um cordão de seda vermelha. Ela sorriu, um meio sorriso que era travesso e convidativo, revelando as pequenas covinhas em suas bochechas. O senhor Carmo é tão meigo, essa é a Carmo mais feliz, ela brincou, deliberadamente se curvando enquanto servia o café para que sua camisa descesse, revelando a pele branca e lisa em seu peito. Seu olhar varreu Carmo, brilhando como se ela quisesse explorar. Carmo encolheu os ombros, rindo alto, e a risada ressoou no pequeno espaço da loja. Vamos, irmã. Se você não está satisfeita, você tem que parar. Toda vez, como todas as vezes, descobriu-se que ele estava muito entediado. Se sua esposa é igual a você, que sabe brincar e se divertir, então você pode chamar isso de felicidade. Disse ele, com a voz meio brincando. Olhou para Carmo e viu a confiança, a cavação que Viviane exalava de cada gesto, desde a forma como ele se encostava ao balcão, a forma como acariciava o cabelo, até o olhar que se detinha no pescoço branco. Um sentimento de queimação surgiu, mas ela rapidamente o escondeu com um sorriso. O que você está dizendo que é tão nojento? Irmã Adriana ouviu. Ela deve ter incendiado sua casa, respondeu Letícia, com a voz doce como cana-de-açúcar, e voltou ao balcão e pegou uma colher de café, tentando esconder o rosto corado. Mas sua mão tremeu um pouco quando ela entregou o café para Carmo, deixando seu dedo tocar levemente a mão dele. Aquele toque, mesmo que fosse passageiro, fez os dois se olharem inconscientemente por mais tempo. Carmo pegou o copo, tomou um gole, mas seus olhos não deixaram Letícia. Queime, contanto que alguém como você esteja lá, estou pronto, disse ele, sua voz baixando, como se ele só quisesse que ela ouvisse. Letícia riu, jogando os cabelos, tentando esconder a sensação de queimação. Vamos, irmão, não sonhe acordado, respondeu ela, mas seus olhos diziam outra coisa. Ela ficou mais perto de Carmo, fingindo limpar o balcão para que o cheiro de água barata de Viviane voasse dela para ele. Carmo bebeu seu café e pagou, mas demorou, como se não quisesse ir embora. Letícia, sempre que sua loja estiver fora, visite-a com frequência para um grande número de clientes, disse ele, com a voz em tom de brincadeira, mas seus olhos estavam mais sérios do que o normal. Vem e vai, mas não deixe a Adriana te pegar. Eu não quero ser repreendida, respondeu Letícia, rindo. Mas em seu coração, um pensamento ousado brilhou. Ela sabia que Carmo tinha uma esposa,
Sabia que ele era um homem que cavava Viviane, gostava de flertar por toda esta aldeia. Mas foi esse perigo que a deixou animada. Quanto tempo se passou desde que ela sentiu olhos tão apaixonados? Baltazar, seu marido, só volta para casa alguns dias por ano, quieto como um estranho. E Carmo, com seu sorriso de pêssego Viviane e suas palavras secretas, a faz sentir que ainda está viva, ainda encantadora. Carmo colocou o capacete, preparando-se para entrar no carro, mas se virou para olhar Letícia nos olhos. Letícia, você ri assim. Vou me arrepender pelo resto da vida se não passar por lá de novo, disse ele, meio brincando, e depois pedalou a moto, deixando uma pequena nuvem de poeira na estrada. Letícia ficou ali, com a toalha na mão, vendo sua sombra desaparecer. Seu coração batia forte e um sentimento que era doce e perigoso surgiu. Ela disse a si mesma que era apenas uma piada, mas no fundo, ela sabia que estava entrando em um caminho sem saída daquela tarde. Carmo visita o bar da Letícia com mais frequência, não só para tomar um café, mas também para prolongar conversas significativas. Ele escolhe horários em que não há visitantes, ao meio-dia, quando a cidade está dormindo, ou à noite, quando o tráfego é escasso na rodovia. Letícia, com Baltazar distraído, não perdeu a oportunidade. Ela sempre tentou manter Carmo por mais tempo, às vezes fazendo café devagar, às vezes contando histórias engraçadas sobre clientes, às vezes perguntando sobre seus mototáxis. Cada frase, cada olhar foi gerenciado pela senhora Baltazar para acender o fogo nele. Um dia, estava chuviscando, Carmo parou na loja, sua camiseta molhada agarrada ao corpo, revelando seus músculos sólidos de seus anos, dirigindo um ônibus. Ele se sentou na cadeira de plástico, enxugou o rosto com as mangas e sorriu familiarmente. Letícia, está chovendo assim. Vou fazer um café quente para você. Está tão frio, disse ele brincando. Letícia sorriu. Entrou no balcão e deliberadamente vestiu uma blusa mais fina para revelar suas curvas, sob as luzes fracas de neon. Se estiver frio, venha aqui. Eu vou abanar para mantê-lo aquecido. Ela respondeu, sua voz doce, segurando o mau ventilador na frente dele, deixando o vento carregar o cheiro da água de Viviane. Carmo riu alto. Seu olhar varreu do rosto até o pescoço, parando nas mãos que estavam se abanando. Letícia fingiu fazer cara feia para ele, mas seu coração pulou uma batida. Ela se sentou na cadeira em frente, uma pequena mesa longe dele, e seus joelhos quase se tocaram. Irmão Carmo, diga-me a verdade. Com quantas pessoas você flertou aqui? Ouvi dizer que você é o rei de Viviane. Ela brincou, mas seus olhos pareciam querer ouvir a resposta real. Carmo encolheu os ombros, recostando-se na cadeira, o olhar não deixando Letícia. Fofocas, fofoqueiros, mas ninguém perde sua alma como você, Letícia, disse ele, com a voz meio brincalhona, a sinceridade nos olhos despertando Letícia. Ela abaixou a cabeça, fingindo limpar a mesa, escondendo o rosto corado. Vamos, não dê um passeio. Você perdeu sua alma. Adriana deve ter cortado sua língua, respondeu ela. Mas sua voz tremia, como se estivesse suprimindo uma emoção intensa. Mas como é que o Carmo pode estar tão xoxa? Eles correram um para o outro na pequena sala atrás do balcão, a luz do sol através das frestas da porta. O beijo de Carmo foi intenso, cheio de paixão, como as ondas do mar. Letícia respondeu, suas mãos correndo pelo cabelo dele, puxando-o para mais perto. Eles caíram no velho tapete, suas roupas caindo, o barulho dos ventiladores de teto, misturado com respiração pesada e sussurros não ditos. Carmo, com a experiência de um homem cavando Viviane, sabe como fazer Letícia derreter. Ele beijou seu pescoço, em seu ombro, cada toque era uma chama. Letícia, com sua indiferença inata, apertou-o com força, as unhas pressionadas contra as costas dele como se quisesse segurar esse momento para sempre. Nessa idade, seu corpo ainda estava cheio de vitalidade, como uma brisa do mar irreprimível. Esses momentos, por mais breves que fossem, eram tudo o que Letícia desejava.
ela sente que não é apenas uma esposa esperando pelo marido, mas uma mulher que é amada e desejada. Carmo, com sua doçura e paixão, deu-lhe o que Baltazar nunca trouxera: paixão, atenção. Mas, em meio ao boêmio emocional, um medo surge nela. Ela sabia que isso era errado, perigoso. Se a cidade soubesse, ela seria chamada de mulher má e ficaria cega pelo resto da vida. Mas ela não parou. A indiferença nela, o desejo de ser notado, triunfou sobre a razão. Eles continuaram seus dias desajeitados, encontrando-se nos cantos escondidos da loja de água, no beco que levava à praia ou na pequena sala atrás da loja de água. Nessas vezes, eles não falavam muito, apenas deixavam seus corpos falarem por eles. Os abraços, os beijos, os momentos apaixonados são como eles deixam de lado sua solidão, a maneira como se encontram no meio de uma vida dura. Carmo, mesmo sendo casado, ainda não resistiu ao olhar ausente de Letícia. Letícia, embora soubesse que estava traindo Baltazar, correu para Carmo como um animal queimado no fogo. Mas o segredo, por mais bem escondido que fosse, não poderia durar para sempre nesta pequena cidade, onde cada sussurro poderia se espalhar como a brisa do mar. Nas últimas semanas, Letícia e Carmo têm sido cuidadosas, só se vendo nas horas vazias, em um canto escondido atrás do balcão ou em um beco que leva à praia. Mas a indiferença de Letícia e Baltazar, cavando Viviane do Carmo, embora apaixonados um pelo outro, os fez ignorar os olhares curiosos. Sussurros começaram a ser obscenos no mercado de Campeche. E então, em uma tarde de quinta-feira, quando o pôr do sol tinha acabado de se apagar, tudo desabou. Carmo tinha acabado de sair do bar e a onda brilhante desapareceu na rodovia 1A, deixando Letícia parada atrás do balcão, ainda segurando uma toalha na mão, ainda questionando seu toque apressado antes de sair. Ela sorriu, pensando na mensagem que ele enviou esta manhã. Letícia, você é tão linda. Sinto sua falta a noite toda. Mas esse sorriso desapareceu quando uma figura familiar apareceu na frente da loja. Adriana, a esposa de Carmo, entrou, com o rosto corado de raiva e os olhos bem abertos. Em sua mão estava o telefone de Carmo, que ele pensou estar escondido no bolso do paletó. Ela usava uma blusa azul escura, o cabelo bem amarrado, mas seu andar era rápido e apressado, como se tentasse suprimir uma tempestade. Letícia, que limpava o vidro atrás do balcão, empalideceu. As mãos tremiam, o vidro quase caiu no chão de cimento. Ela tentou espremer um sorriso como sempre fazia para os convidados, mas o sorriso irônico não conseguia esconder o pânico que estava crescendo em seu coração. Irmã Adriana, por que você não passa por aqui para tomar uma bebida? Disse a senhorita Lee, com a voz trêmula, tentando prolongar o tempo, esperando que fosse apenas uma visita normal. Mas o olhar afiado de Adriana fez Letícia saber que tudo havia acabado. Senhorita Letícia, você vem aqui por mim, não finja mais. Adriana gritou, sua voz ecoando por todo o cruzamento, abafando o som das motocicletas passando. O som era como um golpe de faca que cortou a atmosfera pacífica do restaurante. Os transeuntes, desde o mototaxista na esquina até o vendedor de bolo de arroz do outro lado do cruzamento, imediatamente se viraram. Algumas pessoas pararam o carro, curiosamente se aproximaram. Adriana ergueu o telefone, as mãos tremendo como se estivesse segurando uma evidência irrefutável. Você se atreve a seduzir meu marido? Mulheres fortes. A cidade inteira sabe que você é descuidada, mas eu não esperava que você se atrevesse a subir na cama com o marido de outra pessoa. Ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto austero, sua voz embargada de dor e tristeza. Letícia ficou atordoada, com as mãos em volta do peito, tentando esconder a blusa delicada como se pudesse protegê-la de palavras duras. Ela estava quente, seu coração estava batendo forte, mas sua garganta estava sufocando, e ela não conseguia pronunciar uma palavra. Ela queria explicar, dizer que não pretendia roubar o Carmo, que tudo era apenas um momento de fraqueza. Mas o olhar desdenhoso de Adriana e os sussurros da multidão reunida a fizeram apenas inclinar a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
A multidão estava ficando maior. Dona Danilo, que vende verduras no mercado, ficou no meio da multidão e balançou a cabeça. Viu? Estou lhe dizendo, Letícia estava distraída desde que vendia peixe e agora está exposta. Henrique, um caminhoneiro que costumava passar pela loja, ficou ao lado dele e suspirou. Baltazar vai para o mar com tanta força que fica em casa fazendo coisas sujas. Adriana não parou, puxando a blusa de Letícia com força, fazendo-a cambalear, revelando sua pele branca sob a fraca luz do sol do pôr-do-sol. Olhe, olhe para a cidade inteira. É muito bonito, muito charmoso. Então me atrevo a roubar o marido de outra pessoa. Adriana gritou, sua voz perdida de raiva. Letícia puxou apressadamente a camisa para trás, com as mãos trêmulas. Mas isso só fez a multidão rir mais alto. Algumas pessoas pegaram seus telefones para tirar fotos e vídeos, como se quisessem manter seu momento humilhante para sempre. Letícia ficou ali, com a cabeça baixa, lágrimas caindo no chão de cimento, infiltrando-se em seus velhos chinelos de borracha. Adriana continuou a insultar, sua voz agora misturada com soluços. Você se acha linda? Você é charmosa. Então você quer roubar meu marido? Você não tem vergonha? Ela ergueu o telefone, leu em voz alta cada mensagem do Carmo, cada palavra doce que ele mandou para Letícia. Letícia, você é tão linda. Sinto sua falta a noite toda. Eu parei na loja hoje. Eu só queria te abraçar. Cada frase era como um golpe de martelo em Letícia, fazendo-a querer gritar que não queria, que só queria ser amada, ser notada. Mas ela não podia. Ela apenas ficou lá, com as mãos em volta do peito, lágrimas rolando pelo rosto como uma pecadora em frente ao tribunal da cidade. Irmã Viviane, a melhor amiga de Adriana, ficou no meio da multidão. Não pôde evitar, aproximou-se e apontou para Letícia. Dona Letícia, eu pensei que você estava fora da boca. Quem diria que você estava fazendo isso? Você pensa nos filhos de Adriana? Você pensa no senhor Baltazar, dia e noite no mar para alimentá-lo? As palavras de Viviane, embora não tão duras quanto as de Adriana, foram como outro golpe de faca, pois lembravam Letícia das pessoas que ela havia machucado. Letícia queria responder, pedir desculpas, mas sua garganta parecia estar estrangulada. Ela apenas balançou a cabeça, as lágrimas caíram mais e sua voz tremeu. Irmã Adriana, você está errada. Mas a Adriana não quis ouvir. Ela jogou o telefone no chão, quebrou e correu como se fosse dar um tapa em Letícia. Irmã Viviane e outra pessoa a seguraram apressadamente, puxando-a para longe. Vamos, Adriana. Não dê muita importância a isso, que se trate disso, disse Viviane, mas seus olhos ainda olhavam para Letícia com desprezo. Adriana lutou, soluçando. O que fazer? A cidade inteira deve conhecer seu rosto. Uma mulher como ela não vale a pena viver. Suas palavras soaram, fazendo com que a multidão sussurrasse novamente, e algumas pessoas acenaram com a cabeça em concordância. Letícia ficou ali, como uma estátua quebrada, impotente para resistir. Ela queria fugir, queria desaparecer, mas seus pés pareciam estar enterrados no chão de cimento. Pensou no Carmo, nos momentos apaixonados no canto escondido atrás do balcão, nas mensagens que ele enviava, no sorriso de pêssego que Viviane a fez apaixonar. Mas agora, onde você está? Ele não apareceu, não a protegeu, não enfrentou a raiva de sua esposa. De repente, ela percebeu que, para Carmo, ela era apenas uma aventura, um jogo do qual ele estava cansado. Esse fato doeu mais do que os insultos de Adriana, mais do que os olhos desdenhosos da multidão. A multidão se dispersou gradualmente quando Adriana foi arrastada pela irmã de Viviane. Mas os sussurros não pararam. Algumas pessoas ainda estavam de pé, olhando para Letícia, como se estivessem olhando para um animal estranho. A notícia se espalhou tão rápido quanto a brisa do mar. À noite, toda a cidade de Campeche soube disso. As pessoas que riram e brincaram com Letícia no bar
agora a olhavam com desprezo. Os peixeiros do mercado, enquanto faziam fila para sair, sussurravam uns para os outros. Letícia é real, parece o rosto dela. Quem diria isso por dentro? Letícia se escondeu na velha casa de azulejos, agachada em uma cadeira de vime, sem ousar sair. Pensou nos dias passados, em como deixara a sua ignorância dominar a sua razão, em como se precipitara contra o Carmo como um animal queimado no fogo. Ela pensou em Baltazar, seu marido flutuando no mar, sem saber dessa humilhação. Como ele vai reagir? Você vai perdoar ou vai deixá-la? Ela não se atreveu a pensar mais nisso. Ela só podia abraçar seu rosto e chorar. Lágrimas encharcavam suas roupas, que estavam amassadas há 3 horas. Enquanto isso, Carmo, depois de ser arrastada para casa por Adriana, sentou-se em silêncio na espaçosa casa de azulejos. Adriana, com os olhos vermelhos, gritou e o questionou na frente de seus 2 filhos assustados, aninhados no canto da sala. Diga-me, por que você fez isso? O que ela tem mais do que eu? Adriana gritou, sua voz perdida. Carmo abaixou a cabeça, sem responder. Ele sabia que estava errado, mas a escavação de Viviane nele, seu amor pela conquista, o impediu de parar. Agora, quando tudo desmorona, ele só quer se esconder, não enfrentar Letícia, Adriana ou a si mesmo. Ele balançou a cabeça baixinho, enquanto Adriana o fazia jurar nunca mais ver Letícia. Mas em seu coração, ele não sentia arrependimento, apenas lamentava os momentos de paixão que havia perdido. Naquela noite, Letícia não conseguiu dormir. A imagem do rosto zangado de Adriana, os olhos desdenhosos da multidão, continuavam aparecendo em sua mente. Pensou na Carmo, no sorriso de pêssego de Viviane que agora se foi, em promessas que nunca se concretizaram. Ela se perguntou: tudo valeu a pena? Esses breves momentos, embora a fizessem se sentir fiel a si mesma, agora deixavam um preço alto. Ela franziu os lábios e enxugou as lágrimas, mas a dor não diminuiu. Ela sabia que, a partir de agora, a cidade de Campeche nunca mais olharia para ela do jeito que costumava fazer. 3 dias depois, Baltazar voltou de uma viagem marítima. Ele entrou na casa, o rosto estupefato, os olhos vermelhos de fadiga e dor. Toda a cidade tinha sido enganosa sobre Letícia, e Baltazar, embora não quisesse acreditar, não podia ignorá-lo. Ele ficou na porta, olhando para Letícia, sentada ao lado de uma bandeja de arroz, com carne assada e sopa azeda, mas ninguém estava feliz em comê-la. Sério? Ele perguntou, sua voz profunda, mais fria. Letícia ergueu os olhos vermelhos, sem ousar olhar diretamente para ele. Baltazar, me desculpe, disse a senhorita Lee, com lágrimas rolando pelos olhos. Baltazar não disse mais nada. Ele silenciosamente arrumou suas coisas, levando apenas algumas roupas e uma velha bolsa de pano. Letícia se ajoelhou, abraçou suas pernas e soluçou. Baltazar, não vá. Você está errado, eu não vou fazer isso de novo. Mas Baltazar tirou a mão dela. Seus olhos não estavam mais quentes. Eu não posso viver com alguém como você, disse ele com a voz embargada. Eu suei no mar por você, por esta casa, mas você escolheu me trair na frente de toda a cidade. Ele virou as costas e saiu de casa, uma figura alta desaparecendo gradualmente na estrada que levava ao porto. Baltazar voltou para o navio, optando por viver uma vida flutuando no mar. Letícia, aqui e ali, para nunca mais voltar a esta casa. Letícia sentou-se ali, no chão de cimento frio, chorando até ficar sem lágrimas. Ela pensou nos anos em que Baltazar trabalhou duro, nas vezes em que ele trouxe o dinheiro de volta, nas noites em que a abraçou ao luar. Ela trocou tudo, amor, fama, casa, por momentos de saudade. E agora, ela ficou apenas com a solidão. Desde então, Letícia vive na cortina das pessoas. Sua loja de água estava vazia, porque ninguém queria visitar um lugar onde havia uma mulher certa.
As pessoas que riram e brincaram com ela agora eram evasivas, como se ela tivesse uma doença infecciosa. Os vendedores do mercado não falavam mais com ela, apenas sussurravam pelas costas. Olhe para o rosto. Quem teria pensado isso lá dentro? As crianças corriam pela loja, atirando pedras, chamando-a de Dona Letícia Má. Letícia ainda estava aberta, ainda vestindo a camisa da avó, mas seu sorriso distraído havia desaparecido. Seus olhos agora estavam cheios de profunda tristeza, como o mar na noite escura. Carmo, após o incidente, foi rigidamente controlada por Adriana. Ela o levou para casa, confiscou seu telefone e o fez jurar nunca mais ver Letícia. Carmo concordou, não por remorso, mas porque não queria perder sua família. Ele voltou à sua vida como mototaxista, mas nunca parou na loja de água de Letícia. As palavras doces, os olhos cor de pêssego de Viviane, agora são apenas lembranças. Letícia, em suas noites solitárias, às vezes pensa no Carmo, em seu abraço firme. Mas ela sabia que ele não voltaria. Para Carmo, ela era apenas uma aventura, um jogo do qual ele se cansou. Ela tenta viver, mas todo dia é um desafio. Os olhos desdenhosos, os sussurros atrás dela a faziam se sentir como uma criminosa. Ela pensou em deixar Campeche, para um lugar onde ninguém a conhecia. Mas ela não tinha dinheiro, nenhum lugar para se apoiar. A loja de água é sua única fonte de sustento, embora não traga mais muita renda. Ela vive tranquilamente, evitando as pessoas, apenas abrindo a loja de manhã, cedo, e fechando a porta antes do pôr do sol, para não encarar olhares curiosos. Uma tarde, quando o sol se apagou, Letícia sentou-se atrás do balcão, olhando para a rua deserta. Uma motocicleta passou, e por um momento, ela pensou que era Carmo. Mas não, apenas um estranho. Ela franziu os lábios e enxugou apressadamente as lágrimas de suas bochechas. Ela sabia que, a partir de agora, viveria na solidão para sempre, com o nome de Mulher Má que a cidade lhe dera. Mas no fundo, ela não se arrependeu. Os momentos com Carmo, mesmo que curtos, deram-lhe a sensação de ser fiel a si mesma, mesmo que apenas uma vez. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de Casos Apaixonados e no drama de Baltazar. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.